Antes da primeira gota de chuva cair, a porta da arca já estava selada. E não foi por causa da água. Foi porque algo já estava do lado de fora, tentando entrar. Seres que a história tentou suavizar, mas que o texto antigo registra com temor. Os Nefilins. E eles não queriam ser salvos. Eles queriam invadir, mas aqui está o detalhe que muda tudo. Eles não conseguiram entrar. Tente visualizar a cena. O sol ainda brilhava, o céu limpo, mas o ar já não era o mesmo. Lá dentro, no escuro absoluto, Noé ouvia o som seco e rítmico de punhos colossais socando a madeira de cipreste. Eram rugidos de fúria de seres que se consideravam deuses na terra, mas que agora percebem, tarde demais, que o tempo de graça havia terminado. Mas o que aconteceu fora da arca não foi registrado como deveria. E é aqui que nasce a pergunta que muda tudo. Se esses seres tinham força para esmagar rochas, por que uma simples porta foi suficiente para pará-los? Porque o segredo não estava na madeira. Neste vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu durante o cerco final da arca. E por que o que foi deixado do lado de fora nunca deveria atravessar. Matusalém parou de respirar, e naquele exato instante o tempo acabou. O nome dele não era apenas um registro, era um aviso frio escrito na história. A profecia era clara: quando ele morresse, o juízo seria enviado. Com o último suspiro do patriarca, o relógio de Deus travou e a contagem regressiva começou. Eram exatamente 168 horas de silêncio absoluto. 7 dias onde o mundo parecia intacto por fora, mas já estava permanentemente condenado por dentro. A porta da arca bateu com um som seco, como o de uma cela de segurança máxima sendo trancada. Mas existe um detalhe que os textos antigos ignoram. Não foi Noé quem fechou a porta. Foi o próprio Criador quem selou o piche por fora, retirando das mãos de Noé a chave da salvação ou da condenação. Do lado de fora, o céu continuava com um azul intenso. Não havia nuvens, não havia vento. A zombaria dos que ficaram para trás atingiu o ápice, mas o riso logo começou a secar na garganta. O ar mudou drasticamente. Um aperto no peito começou a oprimir o oxigênio, tornando cada respiração um esforço físico. A natureza parou, como se estivesse esperando. Os pássaros silenciaram. O vento morreu. O silêncio de Deus tornou-se a resposta mais aterrorizante que o mundo antigo poderia receber. Mas esse silêncio não era paz. Era a preparação para uma operação de limpeza que não começaria no céu, mas na terra. O som veio primeiro, e não veio do céu. Veio de baixo, com um estalo profundo, fazendo a crosta terrestre vibrar. Naquele momento, todos entenderam o veredito. Os gigantes, que haviam reivindicado a terra como sua, perceberam tarde demais que a arca não era apenas um barco fugindo da água. Era uma fronteira, uma linha que eles não conseguiam atravessar, e foi nesse momento que eles decidiram atacar. Mas quem eram esses seres colossais que ousaram desafiar o selo de Deus naquela hora final? E o que aconteceu quando eles tocaram a arca é o que revela o verdadeiro motivo daquela porta ter sido fechada. Antes da arca virar fronteira, algo aconteceu no Monte Hermon. 200 seres atravessaram o limite que nunca deveria ter sido tocado. Eles não vieram em paz. Vieram para corromper a carne. Os registros mais antigos chamam esses invasores de Beni Elohim, os filhos de Deus. Eles não caíram por acidente, nem desceram por erro de julgamento. Vieram por escolha, vieram por rebelião. Foi um pacto deliberado contra a própria arquitetura da criação. Imagine o ar vibrando sob o peso de presenças que não pertenciam ao nosso espectro visível.
O céu não se abriu para abençoar. Abriu-se para liberar uma autoridade ilícita que rasgou a barreira entre o espiritual e o material. Mas o detalhe mais perturbador não está apenas na descida desses seres, está no fato de que eles forçaram a carne. Existe uma brecha assustadora no texto original através da palavra hebraica gam, também é carne. Aqueles que eram puro espírito materializaram-se. A biologia foi forçada a aceitar o que era proibido por decreto divino. Não foi encontro, não foi romance, foi invasão de território biológico. Foi como se a estrutura da vida tivesse sido hackeada por dentro. E eles não vieram apenas para habitar, vieram para ensinar. Azazel foi o primeiro. Ele pegou o metal bruto e o transformou em guerra. Ferramentas de plantio viraram lâminas de extermínio. Mãos que deveriam cuidar da terra aprenderam o peso de matar. Outros trouxeram o que o céu mantinha trancado: feitiçaria, manipulação das raízes e o segredo proibido dos astros. O conhecimento que deveria permanecer interditado foi entregue à humanidade como uma arma de autodestruição. E o mundo começou a quebrar. Não por fora, por dentro. Dessa violação dimensional nasceram os nefilins. E eles não eram apenas homens altos, como as traduções suaves sugerem. Eram híbridos, anomalias biológicas, carregando a força dos céus e a fúria do abismo. Onde pisavam, a terra gemia sob o peso de uma massa que a natureza não havia desenhado. Onde passavam, a ordem da criação recuava diante de seres que não pertenciam a lugar nenhum. Mas o horror não terminou neles. Os registros ampliados de Enoque e Jasher sugerem que a corrupção avançou para além dos gigantes. Eles pecaram contra as espécies, misturaram sangue, cruzaram limites, fizeram da criação um laboratório de aberrações. O que hoje parece mito, quimeras, monstros, criaturas impossíveis, pode ser apenas a memória distorcida de um mundo que deixou de obedecer às suas próprias espécies. O texto bíblico registra um veredito seco: toda a carne se corrompeu. Isso sinaliza que o problema já não era apenas moralidade, já não era apenas violência, era mais profundo. Era uma questão de carne, de linhagem, de continuidade humana. A criação inteira estava sendo infectada por uma distorção que ameaçava apagar o humano original da face da terra. O mundo havia se tornado um laboratório de abominações, onde o código puro da vida estava sendo diluído, contaminado e substituído. E foi exatamente nesse ponto crítico que a arca deixou de ser apenas madeira de cipreste. Ela se tornou o único ponto fora do mapa da contaminação, um único limite que esses invasores não conseguiam controlar. Não era apenas abrigo, era separação. Era a última linha entre o projeto de Deus e o erro de sistema dos anjos caídos. Era o único lugar onde a contaminação parava e onde o projeto original ainda respirava sob o selo do Criador. E é aqui que o mistério começa a ficar perigoso. Se esses seres tinham força para esmagar rochas com as mãos nuas, se dominavam conhecimentos que a humanidade levaria milênios para redescobrir, se já haviam corrompido quase toda a terra porque ficaram desesperados quando viram aquela porta sendo selada, o que existia naquela estrutura que transformava deuses da guerra e gigantes colossais em invasores impotentes? E por que, de todas as portas do mundo, a da arca foi a única que eles jamais conseguiram abrir? O mal que dominava o mundo antes do dilúvio não era apenas uma ideia, não era apenas violência, estava na carne. Com o passar dos séculos, a invasão dos anjos caídos deixou de ser um evento isolado no Monte Hermon.
para se tornar uma contaminação espalhada pela humanidade. O problema já não era apenas o que os homens faziam, era o que estavam se tornando. Imagine viver em um mundo onde a própria definição de humano começava a desaparecer. Não era só maldade, não era só corrupção moral, era algo mais profundo. A mistura proibida entre o espiritual e o material tinha aberto uma ferida dentro da criação. E essa ferida estava avançando por todas as linhagens como uma infecção impossível de conter. Os registros antigos resumem isso de forma seca e aterrorizante. Toda a carne se corrompeu. Essa frase muda tudo, porque ela sugere que o problema já não estava apenas nas escolhas do homem, mas na integridade da própria vida. A criação original estava sendo diluída, absorvida e substituída por algo que não pertencia ao plano do Criador. O mundo não estava apenas pecando, o mundo estava sendo alterado. É por isso que o nome de Noé se torna o detalhe mais importante de toda essa investigação. A Bíblia usa uma palavra específica para descrevê-lo: Tamim. Muitas traduções suavizam isso como íntegro ou justo, mas o peso da palavra é maior. No hebraico, Tamim também carrega a ideia de integridade completa, de ausência de defeito, de algo preservado sem mistura. É a mesma linguagem usada para aquilo que não podia ter mancha. Noé não era apenas um homem bom cercado de vizinhos maus. Noé era preservação. Em um mundo onde tudo estava sendo deformado, ele representava uma linha que ainda não tinha sido rompida. Ele e sua casa eram o último vestígio de continuidade do projeto original. O último núcleo intacto em uma terra onde a carne já não obedecia mais aos seus próprios limites. E é aqui que a arca começa a mudar de significado. Ela deixa de ser apenas madeira, deixa de ser apenas abrigo, deixa de ser apenas sobrevivência. Ela passa a ser separação, um limite, uma divisão. O único espaço na Terra onde aquilo que ainda restava intacto seria mantido fora do alcance da contaminação que dominava o lado de fora. E então, o silêncio das 168 horas ficou ainda mais pesado. Porque enquanto Noé guardava, sem talvez compreender toda a extensão daquilo, o lado de fora começou a perceber outra coisa. A porta da arca já não parecia uma entrada. Parecia uma exclusão. E quando os gigantes entenderam que aquela fronteira não seria aberta para eles, o desespero virou fúria, e o que aconteceu quando o primeiro impacto atingiu a madeira da arca é a parte que quase ninguém teve coragem de contar. O silêncio das 168 horas finalmente morreu. O sétimo dia amanheceu com um sol cor de sangue. O ar estava parado, pesado, sufocante. Lá dentro, no breu absoluto da arca, Noé ouviu o primeiro estalo. Não veio do céu, veio da madeira. Eles chegaram. Os nefilins não estavam mais rindo. A zombaria que havia durado anos evaporou em um único instante de percepção gélida. Eles olharam para o horizonte limpo e sentiram, antes de qualquer homem comum, aquilo que o mundo inteiro ainda se recusava a aceitar. O limite da graça havia expirado. O cerco começou. O primeiro impacto não foi um soco, foi um terremoto. Um gigante projetou seu corpo colossal contra o casco da arca, e a estrutura de cipreste gemeu sob o peso absurdo daquela força. Noé sentiu o tremor subir pela sola dos pés. Os animais, comprimidos no escuro, estremeceram em silêncio agoniado. Eles não estavam fugindo da água, eles estavam tentando entrar. Lá fora, o cenário havia deixado de ser humano. Híbridos de carne, fúria e deformação cercavam a embarcação em todas as direções. Não traziam ferramentas, não precisavam. Usavam os próprios braços, os próprios ombros, os próprios punhos. Força bruta martelando madeira, como se quisessem arrancar dela o último segredo da terra. Tum, tum, tum. O som era seco,
rítmico, brutal. Punhos capazes de esmagar rochas desciam contra as laterais da arca. Unhas enormes raspavam o piche sob o calor do dia, arrancando lascas, abrindo sulcos, buscando qualquer falha, qualquer fresta, qualquer ponto fraco. Mas nada cedia. Gigantes escalaram as laterais, outros se lançaram contra o teto. Alguns rodeavam a porta em desespero crescente, como predadores percebendo que a presa estava a centímetros e ainda assim fora de alcance. Eles procuravam a chave, procuravam a entrada, procuravam a possibilidade de forçar aquilo que até então julgavam dominar. Mas Noé não tinha a chave. Quando a porta foi selada, ela saiu das mãos dos homens. Os rugidos começaram a rasgar o vale. Não eram gritos comuns. Eram sons que pareciam vir de gargantas feitas para a guerra. Eles chamavam Noé pelo nome, ameaçavam, ordenavam, imploravam. O mesmo poder que havia esmagado a terra antediluviana agora se chocava contra uma estrutura de madeira que rangia, mas não abria. E era isso que tornava tudo pior. A arca tremia, a arca gemia, a arca rangia, mas não abria. Tente visualizar a cena. A grande caixa escura coberta de silhuetas deformadas, corpos colossais pendurados nas laterais, mãos batendo, unhas cavando, ombros colidindo, o cheiro quente do piche subindo no ar, o som dos golpes ecoando no interior fechado como martelos sobre um túmulo. Lá dentro, Noé e sua família ajoelhados, ouvindo cada impacto como se o mundo tentasse arrombar o próprio peito da criação. O tempo pareceu parar. Então a pressão no ar mudou. Dentro da arca, cada respiração ficou mais difícil. Cada som ganhou peso. Cada segundo pareceu afundar. Os gigantes continuaram golpeando, mas algo invisível havia começado a se mover ao redor deles. A fúria que os empurrava começou a rachar por dentro. E pouco a pouco, o desespero tomou o lugar da violência. Foi ali que eles entenderam. A arca não estava fugindo deles, estava deixando eles para trás. O sol ainda estava no alto quando a luz começou a morrer. Não como numa tempestade comum, não como nuvens cobrindo o céu. Era como se o dia tivesse sido retirado, como se alguma mão tivesse puxado o brilho do mundo para longe daquele vale. Naquele vale, a própria criação parecia prender o fôlego. E então, o chão respondeu. Os gigantes pararam por um segundo, só um. O bastante para perceber que o som já não vinha apenas dos próprios golpes. Havia outro ruído agora, um estalo grave, profundo, antigo. Não vinha do céu, não vinha da madeira, vinha de baixo. O som mudou. A terra sob os pés dos nefilins começou a vibrar com uma força que nem eles conseguiam controlar. Rachaduras abriram-se como feridas escuras no solo seco. O equilíbrio deles vacilou. Alguns escorregaram das laterais. Outros se agarraram ao casco, não mais para invadir, mas para não cair. Pela primeira vez, aqueles seres pareciam menores do que a própria sentença. O cerco estava acabando. E o juízo estava subindo. Porque se aquilo era apenas madeira, já deveria ter cedido. Se aqueles seres moviam montanhas, já deveriam ter arrancado a porta. Se dominavam a terra, já deveriam ter vencido, mas não venceram. Então o que, afinal, estava mantendo aquela porta fechada? O sol do sétimo dia desceu no horizonte como um veredito de sangue. Dentro da arca, o silêncio era tão denso que Noé conseguia ouvir a respiração presa de sua família e a inquietação dos animais mergulhados no breu e no cheiro acre do piche. Lá fora, tudo mudou. O som rítmico dos punhos contra a madeira parou de repente. Os rugidos dos gigantes morreram no ar. Em seu lugar veio outra coisa, um estalo profundo, antigo. Um som que não vinha do céu, nem da arca, mas das entranhas da própria terra. Os nefilins olharam para baixo. Eles sentiram primeiro. A crosta sob seus pés começou a vibrar com uma força que nem eles conseguiam dominar.
O chão não estava apenas tremendo, estava cedendo. Rachaduras negras abriram-se como feridas no solo seco, e o mundo que eles haviam governado começou a se desfazer debaixo deles. O tempo de graça havia expirado. A Bíblia registra esse instante com uma frase curta e aterrorizante. Romperam-se as fontes do grande abismo. O hebraico chama esse abismo de Teom. A profundidade caótica, indomável, a água escondida no escuro antes de qualquer ordem existir. E ela subiu, não como chuva, não como enchente, como ruptura. A terra rasgou-se de baixo para cima e jatos de água negra explodiram do solo com violência cega. O que antes parecia chão firme virou armadilha. O que parecia montanha virou fratura. O mundo antediluviano começou a ser quebrado por baixo antes mesmo de ser lavado por cima. Tente visualizar a cena. O céu ainda não havia despejado sua sentença, mas a destruição já brotava da própria criação. Os gigantes tentavam correr, tentavam subir, tentavam alcançar altura, mas a água nascia exatamente sob os pés deles. O solo cedia, a lama engolia, a rocha rachava. O planeta inteiro parecia se voltar contra a infecção que carregava. O pânico substituiu a fúria. Pela primeira vez, os invasores entenderam que não estavam diante de um desastre natural. Estavam diante de um veredito. A arca começou a se mover. Lá dentro, Noé não ouvia chuva no teto. O que ele ouvia era o impacto violento das águas e o gemido da estrutura sendo levantada pelo caos. Não eram ondas calmas, eram golpes, jatos, pressão, ruído. O casco subia enquanto o mundo afundava. Lá fora, os gigantes olhavam para a embarcação e finalmente compreendiam o que ela significava. Ela não era apenas refúgio, era separação. Era o único ponto da terra que o abismo não podia devorar e que eles não podiam alcançar. E foi nesse instante que a sentença ficou clara. Eles não estavam apenas sendo derrotados, estavam sendo apagados. As águas negras continuaram subindo com violência, arrastando pedra, barro e corpos em um único movimento de extermínio. O chão desaparecia sob os pés dos invasores, e a própria terra se transformava em armadilha. A criação que havia sido violada agora reagia como uma ferida fechando-se sobre a infecção. Dentro da arca, o medo era total, mas a estrutura resistia. Fora dela, tudo desabava. Mas se a arca era feita de madeira, por que não se partiu sob o ataque dos gigantes e a violência do abismo? O que havia naquela estrutura que a fazia resistir quando o resto do mundo estava sendo despedaçado? Lá fora, os gritos foram finalmente engolidos pelo rugido do abismo. Gigantes com força para moer montanhas tentaram o impossível, romper o cipreste com as próprias mãos. Mas a madeira não cedeu, e é aqui que o segredo do dilúvio deixa de ser apenas água e se torna sentença. A arca de Noé não foi trancada por fora por uma questão de engenharia. Ela foi selada por um veredito do próprio Criador. O que os nefilins encontraram não foi apenas madeira e piche. Encontraram um limite que não podiam atravessar. Enquanto o mundo era quebrado por baixo e engolido por cima, aquela estrutura permaneceu como a última linha entre o projeto original de Deus e a corrupção que havia invadido a carne da criação. A porta fechada não era apenas proteção, era exclusão. A arca não salvou apenas, ela excluiu. Ela excluiu aquilo que não podia atravessar para o novo mundo. Excluiu a semente híbrida. Excluiu a violação que havia transformado a terra em um laboratório de abominações. O dilúvio não foi apenas castigo.
Foi a interrupção definitiva de uma contaminação que ameaçava apagar o humano da face da terra. E é por isso que Deus blindou a arca, porque se aquela porta se abrisse para um único invasor, o reinício da humanidade nasceria comprometido. O futuro seria infectado desde o primeiro dia. A promessa de redenção seria engolida antes mesmo de começar. Naquele instante, a arca deixou de ser apenas uma embarcação. Tornou-se fronteira, tornou-se veredito, tornou-se a linha final entre aquilo que continuaria e aquilo que seria para sempre apagado. No fim, o detalhe mais inquietante dessa história não é a água, é a porta. Aquela não era uma barreira comum, era um limite imposto pelo próprio Criador. Nem a força dos nefilins, nem o desespero dos homens, nem o pânico do mundo antigo tinha autoridade para abri-la. E é isso que transforma a arca em algo maior que um barco. Ela se torna o símbolo de um veredito. Os 7 dias de silêncio ficaram marcados como a linha exata entre misericórdia e juízo. Porque às vezes o silêncio não é paz. Às vezes o silêncio é aviso. Hoje, quando olhamos para o oceano, vemos apenas superfície, mas sob cada onda permanece o peso de uma decisão que trancou coisas que a humanidade jamais esteve pronta para encarar. E se os registros antigos estiverem certos, o abismo nunca foi apenas geografia, sempre foi prisão. Isso significa que o dilúvio não pertence apenas ao passado. Ele projeta uma sombra sobre o futuro. Se você quer continuar desenterrando os segredos que as versões suavizadas tentaram esconder, inscreva-se e permaneça nessa investigação conosco. E eu te deixo com uma última pergunta. O abismo é só uma metáfora antiga? Ou ainda existe, invisível, esperando a hora certa de se abrir outra vez? Escreve sua visão nos comentários, porque quanto mais fundo a gente olha, mais o silêncio começa a falar.